Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos comigo os nossos objetivos para a aula de hoje? Acompanhe aqui. Olha lá, vamos conhecer o gênero romance. Vocês lembram, já ouviram falar em romance? Talvez em um outro sentido, não em forma de texto, vocês já ouviram falar nesse termo, romance. Vamos ler fragmentos do romance O Pequeno Príncipe. Você já ouviu falar no Pequeno Príncipe? Já leu? Vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão e conhecer e identificar os elementos que constroem a narrativa, certo? Vamos lá? Você já ouviu a famosa frase que quer dizer cativar? Cativar, o que significa cativar? Vamos ler um romance muito famoso no mundo todo para compreender o que é cativar? Então, não vou falar já isso, Vamos deixar para depois nós explicarmos essa questão. Ou você observar dentro do nosso texto, beleza? Vamos lá? Então, o romance O Pequeno Príncipe, Então, é do autor Antoine Saint-Exupéry, certo? É um nome francês, por isso que é um pouquinho difícil, de pronunciar. Olha lá, O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine Saint-Exupéry, que conta a história da amizade entre um piloto com um príncipezinho. A amizade começa no dia em que o avião do piloto teria caído no meio do deserto do Saara. Lá, ele adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe. O romance tem muitos personagens. O Pequeno Príncipe é o protagonista desta obra, uma criança que veio de um asteroide e viaja pelo universo. O piloto é o narrador da história e assume o papel de protagonista juntamente com o Pequeno Príncipe. Então, isso que é interessante você notar, Então, temos aqui como se fossem dois protagonistas. Claro, o protagonista é o Pequeno Príncipe, mas ao contar a história, o narrador ali, que é o piloto, assume também certo protagonismo, beleza? Alguns dos personagens da história são, olha lá, a raposa, a rosa, o carneiro e a caixa. A serpente também aparece, o rei, o homem de negócios e muitos outros que você poderá observar. Nesta aula, então, nós leremos trechos, de um diálogo entre o Pequeno Príncipe e a raposa. Preparado? Vamos lá? Vamos então à leitura do nosso fragmento de romance. O Pequeno Príncipe. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Então, aprenderam aqui cativar, então é criar laços. Laços de amizade, laços de carinho, certo? Nós possuímos laços com pessoas há muito tempo, há pouco tempo, criamos outros laços, desfazemos certas amizades, Também faz parte da nossa vida isso. Então, quando diz ali cativar, significa então criar laços. Como ali não havia essa amizade, essa proximidade entre o príncipe e a raposa, então
a raposa ficou um pouco envergonhada em conversar com o príncipezinho, né? Isso aí. Então vamos à nossa atividade. O pequeno príncipe pergunta à raposa o que é cativar, porque não sabia o significado da palavra. E você, sabe o que significa? Caso não saiba, veja no dicionário seus possíveis significados e copie o que mais se adequa ao contexto. Já voltamos. Legal, conseguiu então identificar o significado de cativar? Ainda não, vamos ver então comigo? Olha lá, segundo o dicionário Aurélio, né? A definição de cativar é ganhar simpatia, a estima, granjear, ou seja, conquistar algo ou alguém, certo? Então, esse laço, né, que o professor falou anteriormente, criar laços de amizade, laços familiares, enfim, certo? Vamos falar então sobre o gênero romance, pessoal. O que é o gênero romance? O romance não está relacionado somente a amor, lá, né, quando a gente pensa num relacionamento, né, entre duas pessoas. Então não é nesse sentido. Então nós temos uma forma textual, né, que nós chamamos aqui de gênero textual, chamada romance, então dentro da língua portuguesa. Então, são textos geralmente longos, de muitos personagens, certo? Então, daqui a pouquinho nós vamos conhecer mais características. Vamos acompanhar aqui comigo, então? Olha lá. Romance, né? O gênero romance é um gênero narrativo que se popularizou a partir do século XIX, certo? É um texto de longa extensão, com vários personagens, variação de espaço e tempo. A história é contada por um narrador que pode participar ou não da história, certo? É um tipo de texto ficcional, né? É literário, é ficcional, construído a partir da capacidade inventiva e imaginativa do autor. Você já ouviu falar em elementos da narrativa? Já ouviu? Lembra de alguns? Vamos confirmar aqui alguns, então? Personagens. Bom, personagem não pode faltar em uma história, certo? Então, personagem é quem vive a história, quem participa dela.
Tempo, né? Temos ali quando ou quanto tempo, né, dura aquela história. Então, durou há muitos anos atrás, por exemplo, né? Às vezes nós percebemos que aquela história se passou durante um dia ou em pouco tempo, né? No romance, geralmente são vários dias, várias situações, porque é um texto muito longo. Espaço é o lugar onde ocorre aquela história, certo? Narrador é quem conta a história, pode ser em primeira pessoa, quando ele também participa da história, ou em terceira pessoa, quando ele apenas é um narrador observador, beleza? Enredo é o que é contado dentro da história, são os acontecimentos ali que nós conseguimos observar. Então, nós estudaremos um pouquinho mais, né, desses elementos, né, chamados de narrador e personagem durante os nossos exercícios, beleza? Vamos lá, tipos de narrador. Temos narrador, que é o narrador personagem, que narra a história em primeira pessoa e participa sempre das ações, sendo um dos personagens. Geralmente, nesse caso, é o personagem principal. Narrador observador é quando ele narra a história em terceira pessoa. Então, ele está observando e vai relatando aquilo que ele visualiza, certo? Então, narra em terceira pessoa e não participa daquelas ações. E temos ainda o narrador onisciente, né? Pode narrar a história em terceira pessoa e às vezes também em primeira pessoa. Nesse caso, ele conhece tudo sobre as personagens e também sobre o que acontece ali no enredo. Sabe o que passa no íntimo das pessoas, né? Os pensamentos, conhece suas emoções. Então esse narrador ele consegue revelar a consciência, né, dos personagens, por isso que é onisciente, beleza? Vamos à nossa atividade. Então, observe o trecho e responda o seguinte para mim. A voz do narrador está em que pessoa do discurso? Está na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Já voltamos. Legal, você conseguiu observar então se o narrador está na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Será que ele participou ou ele apenas informou, né, as situações que ele visualizou? Então, narrador observador. Vamos ver? Olha lá.
A voz do narrador está em terceira pessoa, olha lá. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada, né? Então, aqui a voz do narrador estava em terceira pessoa, né? Então, como se fosse em relação a ele, né? Lembra lá, eu, tu, ele é terceira pessoa, né? Então, aquela ideia de, né, terceira pessoa. Lá, a pessoa do discurso lá, ele, certo? Beleza? Agora, atividade 3. Observe lá, leia o trecho e responda o seguinte para o professor. O narrador da história também é um personagem, nesse caso aqui? E como você chegou a essa conclusão? Pense um pouquinho, reflita e já voltamos. Legal, e você conseguiu aí realizar, responder aquela questão que o professor fez a você? Vamos ver? Então, havia feito duas perguntinhas para você. Então, se o narrador da história também é um personagem, e também como que você conseguiu chegar a essa conclusão? Olha lá, o narrador, nesse caso, não é uma personagem, nesse caso não. E como que podemos chegar a essa conclusão? Ele não participa da história, né? Quem narra ali não participa. Então, a narração é em terceira pessoa, quando há apenas um relato dos fatos. Então, eu observo e aquilo que eu visualizo eu vou contando, eu vou relatando, né, para o leitor, certo? Atividade número 4. Observe lá. Quem são as personagens que apareceram no fragmento que lemos anteriormente? Quais são? Lembra? Já voltamos.
Certo. E aí, você conseguiu observar, conseguiu notar a resposta? Quem eram os personagens que participaram do fragmento que nós lemos durante a nossa aula? Vamos lá? Olha lá. No fragmento, né, que nós observamos, né, os personagens eram o Pequeno Príncipe, né, que é o personagem principal, é o protagonista, e a raposa ali que conversava, né, sobre o fato de cativar, né? Então, o Pequeno Príncipe dialogava ali com a raposa em relação ao que é cativar, né? Então, a raposa diz, eu converso com quem me cativa, né? E quem que pode nos cativar? Quem cria laços conosco, né? Quem é nosso amigo, quem é nosso próximo, né? Nosso familiar. Então, esse é o ser, a pessoa que faz, né, parte, né, de um ato de cativar, certo? Vamos lá? Então, vamos fazer, né, um relato do que nós observamos durante a nossa aula. Então, o que nós fizemos na aula de hoje? Nós lemos um fragmento de romance, né? Lembram, então, que romance é um gênero textual? Não se refere àquele ato de amor, de carinho entre duas pessoas que vivem um romance, né? Então, podemos ter personagens que vivem esse amor ali durante as histórias? Sim, mas aqui nós estamos falando de um gênero textual, um formato, né, de texto que nós encontramos dentro da nossa língua portuguesa. Observe que esse formato de texto é um pouco longo, né? Então, nós não vamos encontrar lá um livro, né, com menos de 50 páginas, que é um livro de romance, dificilmente, né, por conta da extensão ali do texto de romance. Então, o romance que nós lemos é O Pequeno Príncipe, né? Então, conta ali a história do príncipezinho, né? Inferimos o sentido de uma palavra ou expressão dentro do nosso texto, certo? Então, quando nós observamos ali a palavra, nós temos que observar o contexto de uso. Então, a palavra ela vai adquirir um significado específico naquele contexto. Se nós formos lá para o dicionário, às vezes a palavra tem lá significado 1, significado 2, significado 3, né? Conforme o contexto em que ela aparece, o sentido se altera, certo? Também observamos aí os tipos de narrador, né? Narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente, certo? Narrador personagem, primeira pessoa, narrador observador, terceira pessoa. E o onisciente ele pode ser nas duas formas, pode estar sendo narrado em terceira ou em primeira pessoa. Né? Então, essa forma do narrador onisciente, aquele que tudo sabe, né? Conhece até o pensamento dos personagens. E por fim, né, identificamos quais foram os personagens que participaram da nossa história, né, do nosso romance, que foram a raposa e o príncipe, né, o Pequeno Príncipe. Valeu? Então, quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o gênero romance. Obrigado.